Nós começamos o capítulo novo, Silêncio Interior. Estamos no antepenúltimo capítulo do fim, do livro Circunstâncias. Do que nós falamos na semana passada, ou no capítulo anterior que fala da conquista do self, vocês ficaram com alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, querem voltar lá atrás e ver o capítulo inteiro de novo? Melhor não. Eu só quero saber isso aí. O si e o self. É que você explicou o self é bem mais fácil de entender, porque o self é como se fosse um orientador da tua conduta. É um orientador que te leva sempre a ter as melhores condutas. É um orientador que já existe dentro da gente desde que a gente foi criado, e quando a gente chega na fase de consciência, quando a gente passa a fase de princípio inteligente e a gente entra na fase de consciência individual, de espírito, aí você começa a desenvolver esse self mais, então você passa a conquistá-lo. Então ele vai acompanhando a gente na nossa evolução inteira. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente dá possibilidade para entendê-lo. As experiências que a vida vai nos dando, a gente tem mais condição de entender de uma maneira mais correta, mais clara, quais são as orientações que o self nos dá. É lógico que o self não é uma coisa assim, alguém falando na tua cabeça. Não é isso. Quase que é uma engrenagem assim da memória. Não é. Ela é uma. Quando você vai tomar uma decisão, sempre te vem alguma coisa. E às vezes essa orientação que te vem é para te levar ao melhor caminho. Fica a teu critério ouvir ou não esta orientação. Então, em tese, se nós nos orientássemos sempre pelo self, nós evoluiríamos muito mais rápido, porque ele é o norte que Deus nos deu. Não tem lá no Livro dos Espíritos, onde está gravada a lei divina? O que responderam os Espíritos ao Kardec? Está na consciência. É diferente, esse orientador é diferente de uma pessoa para outra, depende da evolução de cada um. Depende de quanto cada um consegue perceber esse self. Tanto que a essência é igual para todo mundo? Na essência é igual para todo mundo. Porque só que as pessoas percebem de forma diferente, mas é igual. É igual, porque todo mundo é criado em simples e ignorante, não é? Não é isso que está lá no Livro dos Espíritos? Não há pessoas criadas com privilégios. Todos são iguais. Deus cria todos iguais, simples e ignorantes. E Ele coloca dentro de cada um as suas características. E esse norteador. Né? Então, com o passar do tempo e a evolução, cada um vai ouvindo esse orientador de acordo com o quanto já evoluiu. Tanto que o título do capítulo anterior é A Conquista do Self. Ou seja, ele sempre esteve lá, todo mundo tem, mas nem todo mundo consegue conquistá-lo. Nós ainda não conseguimos, porque a gente ainda faz muita coisa que não deveríamos fazer, mesmo contra as orientações da nossa consciência, que é por onde o self trabalha, né? Então, sim, todos têm, é a mesma para todo mundo, porque a lei também é uma só, não é uma só? Não saiu tudo das mãos de Deus? Pode haver um Deus que orienta uma coisa e outro que orienta outra coisa? Não. Isso está lá na Gênesis, né? Deus é único, portanto, a orientação é única para todo mundo. Então, o self é único para todo mundo. É como se você tivesse um programa e você não acessasse esse programa? É como se você tivesse um programa e você vai acessando esse programa quando você vai descobrindo as chaves para abrir esse programa. É como se ele fosse codificado e você, com o passar da tua evolução intelectual e moral, você vai abrindo essas chaves de codificação e você vai tendo mais acesso a mais informação. Porque também não adianta o self passar para a gente uma informação que está acima da nossa capacidade de compreensão. É simplesmente inócuo. É a mesma coisa que você tentar explicar física quântica para um menino de 5 anos de idade.
Entendeu? Então, repito o título do capítulo anterior: conquista. A conquista é feita aos poucos, não é assim? A gente vai conquistando aos poucos, a gente vai ganhando os desafios, a gente vai aprendendo coisas novas, então a gente vai conquistando habilidades. Isso na vida cotidiana. O self é assim, ele vai sendo conquistado aos poucos. Quem conquista primeiro? Quem tem mais vontade. Quem tem mais vontade, quem tem mais desejo de atingir o melhor para si mesmo. Claro que esse melhor para si mesmo, nós não colocamos aqui as coisas materiais, que fazem parte da nossa jornada. Mas a gente tem que lembrar que a gente morre e não leva nada de material. Portanto, a gente tem que lembrar que a nossa essência é espiritual. E é a ela que nós temos que dar uma certa atenção. Não é? Entendeu? O si é você, como que você percebe a tua realidade e as mudanças que você vai fazendo. São as experiências que você vai agregando no seu dia a dia que vai te tornando uma pessoa melhor. O self te orienta e você vai se tornando uma pessoa melhor. Esta pessoa melhor é o si. Então, quando eu desencarnar, eu vou ter tido esse si vai estar melhor se eu desejar e eu fazer por merecer. Então, eu vou estar um pouco melhor no fim dessa encarnação. Na realidade, não é que você vai merecê-lo, porque você não vai recebê-lo depois que você desencarna. Ele já é você. Então, na realidade, não é um merecimento, é uma consequência. O si. É uma consequência do que você faz todo dia. Então, se ontem você pensava de um jeito e hoje você pensa de um outro jeito melhor, o teu si melhorou. E obviamente que isso traz consequências diretas na vida cotidiana e também isso impacta diretamente a tua evolução espiritual, que é imortal. Né? Agora, o self é o resultado de um trabalho de infindáveis séculos. Na matemática não tem o símbolo M? É maiúsculo, né? Minúsculo. Enésima, né? Então 10 elevado ao N, ou seja, infindáveis. Então, o self vai ser atingido depois que a gente tiver infindáveis reencarnações. Não dá nem para pôr tempo nisso daí. Né? Jesus já o tem. E veja quanto tempo ele caminhou, a gente não tem nem ideia. Ele já era perfeito quando ele formou a Terra, o planeta Terra. Ele já era perfeito, puro. A Terra tem 7 bilhões de anos. Não coisa. Então nós temos uma caminhada. Devagarinho a gente vai. Cada um no seu passo, mas o importante é caminhar. O importante é interessar-se por caminhar. Isso é que é importante. Tá? Lembre-se do que Kardec nos colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós reconhecemos o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em modificar as suas más tendências. Não é isso que ele falou? Ele não pôs lá que o verdadeiro espírita é aquele que já mudou. Não, está se esforçando para fazer. Esse esforço é que é importante. Acho que a minha personalidade é o si. Não, ela é o conjunto. Né? Você agrega esse si às suas experiências passadas. É que nesse momento você não lembra de toda a tua existências anteriores. Né? Você hoje tem a lembrança da tua realidade, como você tem tendências que podem estar vinculadas ao teu passado, e quando você termina essa jornada, você modulou esse si. Vocês estão entendendo? Você mudou esse si, você transformou ele para melhor. E este si melhor é agora, quando você volta para a espiritualidade, ele é agregado à tua informação que você já conquistou. E assim vai. E aí você vai crescendo no processo evolutivo. Tudo questões espirituais, questões morais. Esse si, ele é como se fosse gravado no princípio.
Porque ele vai agregar. É como se fosse uma memória, é como se fosse uma memória. É como se ele fosse uma memória. E o perispírito, sim, tem um papel importante nessa questão de memória. Não é no corpo, né? Na estrutura. É que o perispírito, ele aciona ou bloqueia a memória. A memória está no espírito. O perispírito, ele abre e fecha lembranças. Aliás, parênteses. Vocês viram que inventaram o perispírito de matéria? Vocês não viram? Inventaram o perispírito? Descobriram o perispírito? Você viu? Eles pegam um negócio de transplante, tem uma pesquisa, eles tiram o fígado, passam o fígado por um processo, eles tiram todas as células, fica só proteína no fígado. Aí você fica com a forma do fígado, só que só de proteína. É como se ele fosse eles chamam de arcabouço, é um modelo. E aí eles depois devolvem células novas desse fígado, e aí o fígado toma forma de acordo com a cópia anterior e colocam no paciente. Tem espírito. É um modelo para pensador biológico. Vai ver? É um protótipo de perispírito. Mas já tinha uma pesquisa dessa lá do Kardec, né? Que pesaram o corpo antes. Depois da morte. E depois da morte, dá 26. Não há diferenças. Tá, agora voltando. Porque eu me lembrei, falei, mas ninguém achei bacana. Então é isso. Tá? Ok? São terminologias que são um pouquinho mais específicas da psicologia, mas a gente, pensando um pouquinho, dá para entender, dá para colocá-lo dentro do contexto do espírito. Tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta sua? Não? Certo, né? Verdade? Pode passar para frente? Então tá bom. Você entendeu, Carlos, o negócio lá como é que é o... Bom, então hoje nós vamos começar o capítulo Silêncio Interior. Tá? O que nós vamos estudar no silêncio interior? Além do silêncio interior, que é a introdução que ela vai fazer, que é até razoavelmente longa, ela ainda vai abordar a desidentificação, a libertação dos conteúdos negativos e o essencial. Certo? Maravilhoso. Maravilhoso. Então ela começa a falar do silêncio interior. Vamos lá? O que diz ela aí? A grande problemática, desafio da criatura humana é a aquisição da paz. Empenhando-se na sua conquista, raramente busca e segue os caminhos ideais, capazes de conduzir a sua mente. Certo? Então o que ela está dizendo? Todo mundo quer paz. O grande problema nosso é conseguir essa paz. E ela lembra de que a gente se empenha em buscar a paz, mas usando ferramentas erradas. Certo? Quais são, no entendimento de vocês, as ferramentas ideais para se conquistar a paz? O que vocês acham? Eu acho que uma das ferramentas é a gente tentar seguir as coisas de Jesus. Né? Evangelho. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Não tem entendimento. Autoconhecimento. O que mais? Compreensão, aceitação, resignação, perdão. Valores. Valores. O que é um? Valores morais, poderia ser? Valores morais. A conquista de virtudes, né? Hã?
Valor morais. Daí. Eu acho que consciência mesmo. Sou melhor. Consciência tranquila. Tá. Ok. Vocês me deram assim algumas ferramentas. Mas vocês concordam que às vezes essas ferramentas aqui estão no campo da filosofia? Estão o quê? No campo da filosofia? Sim. É. Então me deem ferramentas práticas do dia a dia para você ter paz. Porque, mas como? Que jeito? Sabendo lidar com as pessoas. Não, gente, que jeito? Trabalho. Não, vocês estão me dando coisas genéricas. Eu quero uma coisa assim. E paciência com o chefe. Ah, aí começamos. Paciência com o seu chefe. Começamos. Tá. Caridade, né? É genérico demais. Auxílio ao próximo é genérico demais. Ajudar as pessoas que estão, por exemplo, colega de serviço. Você pode ajudar o colega. Estamos começando a chegar no dia a dia. Paciência com a mãe, com o pai, com os irmãos. Paciência com Paciência com a família. Eu acho que fazer um bom café da manhã com um coração legal, assim, eu acho que é uma boa Ah, forma. estamos chegando mais perto Tem ainda. inveja da minha vizinha. Não tem inveja da sua vizinha. Amar o próximo de Deus. Isso é genérico. Pequenas coisas. Oração também, né? Hã? Oração? A oração? É. Não, isso é uma coisa prática. A oração é genérica. E o que mais? A oração, sim. Sim. A oração por quem? Pelo nosso. Para quê? Para ajudar os outros. Como caridade. Ué, não, porque eu posso fazer oração simplesmente por fazer, não posso. Ela traz paz? Não. Só por fazer, não. Ela tem que ter um. Objetivo. Estão entendendo? Sim. E às vezes a gente quer as coisas, mas a gente fica na subjetividade. É como eu estava falando no. Quando eu fiz expressão, sábado? É, sábado. O egoísmo. Às vezes o egoísmo fica muito no campo da filosofia. A gente esquece de trazer ele para o dia prático. Então a gente às vezes fica nas subjetividades e não pensa nas coisas mais objetivas do dia a dia. Então eu tenho paciência com o meu chefe. Eu fazer um café assim, que eu goste e que as pessoas gostem, que o outro goste. Fazer uma oração, ótimo, mas é genérico. Por quem que eu vou rezar? Por que que eu vou rezar? Por mim? Pelo outro? Com que objetivo eu vou rezar? Vocês entendem? Sabe um dia que eu acho que eu me sinto um pouco de paz? É aquele dia que eu levanto e eu tento fazer o máximo que eu posso naquele dia para ajudar no meu trabalho, no trabalho das pessoas, e você sai do seu trabalho com a sensação de um pouco do dever cumprido. Eu acho que esse é um dia assim que eu mais estou super cansada, mas é um dos dias que eu me sinto mais em paz. Tem consciência, Maurício, é genérico? Hã? Consciência tranquila é genérico? Mas aí você tem que pensar assim, eu tenho consciência tranquila, por quê? Então eu tinha um dever a cumprir. A consciência é perceber como assim, como um todo, né? Não consciência tranquila em tal sentido ou naquele sentido. É um todo. Consciência tranquila é um estado de ser. Né? Sim, é um estado de ser, é um todo, mas você não vive esse estado de ser em um todo o tempo todo, porque você não está alheio ao todo. Entende? Você está o tempo todo em contato com alguma coisa. Então você tinha um dever a cumprir, você tem que chegar a tal hora em tal lugar. Cheguei, consciência tranquila. Eu tenho consciência tranquila porque eu cheguei em tal horário, em tal lugar. Ótimo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer, nas subjetividades, querer as grandes coisas. E esquecemos que as grandes coisas não são conquistadas antes que a gente passe pelas pequenas. Porque é momento a momento, né, Maurício? É momento. Porque eu vejo assim, eu quando estou dando aula, assim, meu pensamento que eu puxei, eu falo assim, não, eu estou aqui dando aula, esse é o momento, então o melhor momento da minha vida é esse. E aí eu me concentro naquele momento ali. Porque daí eu sei que se eu fizer aquilo, eu posso
somando os momentos no final do Agora aí dia. você falou uma coisa interessante, que faz a gente pensar, né? Agora vamos filosofar. Paz. 3 letras. Né? O que é? Presente. Eu quero paz. Ótimo. A gente consegue conquistar uma coisa que não é definida? Algo abstrato? Né? Às vezes não é mais fácil para conquistar, definir exatamente o que eu quero? O que é paz então? Hein? O que é paz? O que é paz? Paz, para nós, não tem problema. Para nós ou para Não tem você? problema. Não tem problema, para nós, sim, Não, você está falando dos outros ou está falando por ti? para mim. Mas, por exemplo, agora, nesse momento, menos problemas lá fora. É. Então, parece aqui, Mas é porque são uma hora a gente fica. Mas apresenta. Mas eu acho que qualquer lugar você pode encontrar. Já Pensa. não É um fala. estado de consciência. Genérico demais. Equilíbrio, Serenidade. Porque, vejam assim, o que é a paz? Me perdoem o exemplo que eu vou usar, mas eu acho. Qual seria a paz da mãe do menino que morreu? aceitação. Que ele estivesse com ela. Qual é a paz para um economista? As finanças são de Qual é a paz para um cirurgião que vai fazer uma ponta feita? Vocês estão vendo? É o resultado. Ah, eu quero paz. Mas ela ainda é algo subjetivo. Nós comentamos agora do psicopata. Né? É. Ele tem consciência como todo mundo. Ok. Não tem? Mas isso não me impede de, naquele momento, agir. Fazer. A paz não muda também? A paz não muda também? O que uma pessoa é outra? Para nós, paz, será que é igual ao que pensa um tuareg que mora no deserto? Será que para ele ter paz não é ele achar um oásis? Será que paz para o nordestino não é chover? Maurício, então você fala que a paz, por exemplo, para nós agora, são momentos, É. nós não vamos conseguir ter uma paz. Eu fiquei analisando a situação, por exemplo, eu estou em paz. Eu estou em paz agora, né? Isso. Mas acontece um problema na minha família. Isso. E a gente, tempo em casa, mãe, pai, a gente assistia um filme. E daí o homem ia ser morto, né? Sim. E daí o outro falava, você não tá nervoso? Você vai ser morto? Dele olhar, não adianta, né? Então, eu penso assim, né? Perante o filme, né? Do trajeto dele, ele conquistou a paz, que, né? Na iminência da morte, dele saber que estava certo, que estava sendo injustiçado, ele não se desesperou, porque não tinha outra alternativa, né? Daí eu fiquei pensando em mim, a paz. Eu estou em paz agora, né? Mas nós temos problemas, né? Coisas que acontecem. Então, assim, perante um problema na minha família, eu perco essa paz assim em segundos. Não consigo, igual o homem, manter, por exemplo, eu teria, se eu tivesse uma paz realmente, Sim. diante do problema, eu ia procurar Aham. a melhor alternativa, mas eu estaria tranquilo em paz. Certo. E não, daí eu viro assim um turbilhão. Então, aí você vê, por exemplo, você não atingiu paz no sentido que a maioria das pessoas entende, no sentido religioso da paz. A paz ela não é uma coisa conquistada assim, ela é uma Porque ela está coisa. falando, nós estamos aqui, Paulo, Estevão, Pedro, Lívia. Pois é, só que assim, Tudo que eles passaram. mas todas essas pessoas que vocês citaram não atingiram essa paz Dia assim. sem antes. Sim, passar. Conquistaram. Sem antes terem pequenos momentos em que eles foram conquistando essa Qual paz. seria então a felicidade? Hã? Qual seria então a felicidade? A gente tem momentos, felizes momentos de paz.
Eu acho que é plenitude mesmo, triste. Acho que você pode estar triste, está em paz. Se acontecer alguma coisa, você está triste. Né? Como você vai fugir da tristeza? Triste, a mãe. Ela também está. Ótimo. Veja que ela tenha conquistado É. essa força moral em algum momento anteriormente, porque a coisa não vem assim. Talvez essa seja um início, uma oportunidade de se aprender mais um patamar na conquista da paz. Agora, nesta circunstância, eu aprendi uma coisa. Então, em próximas, talvez eu não me desequilibre mais, porque aprendi. Aí eu consigo ter equilíbrio e paz em certos momentos. Então, se a gente perde a paz, é porque a gente não tem ainda, a gente não conquistou ainda. Ela precisa ser conquistada aos poucos. Mas tem um pequeno detalhe. Se a paz é diferente para cada um, como é que fica então? Não tem que ter um norte? Não tem que ter um caminho? Não tem que ter uma paz que seja igual para todo mundo? Tem, não tem? Tem, né? Ele, né? Hã? Cara, depois de Jesus, né? Tá. Não, tudo bem. Jesus. Você pratica tudo que Jesus? Nós praticamos tudo que Jesus? Não. Então dizer assim, Jesus é a paz, não serve. Não, você põe o tempo em prática. Não é heresia que eu estou falando. Porque Jesus não significa nada enquanto ele não fizer parte da gente. Jesus não nos dá paz enquanto ele não fizer parte de nós. Quando Jesus chegava nas casas, ele falava que a paz esteja nessa casa, seja que você. É essa paz que eu nos dou. A paz de cada um. A paz conquistada por cada um. Porque quantas pessoas ele esteve assim e ele não conseguiu fazer com que elas ficassem em paz. Veja Pedro, era ansioso. Não, você vê os momentos de ansiedade de Pedro e ele convivia com Jesus o tempo todo. Mas ele não conseguia. Né? Outras pessoas, só da presença de Jesus já inundava essas pessoas de paz, mas porque eles estavam em sintonia com ele. Eles já traziam para eles algo de Jesus. Vocês entendem? É ser, né? Como João que cruza lá, né? Quanto conviveu tanto com o mestre quanto os outros, mas ela buscou essa paz. Estava lá na fogueira e estava em paz. Então, a gente vê que tudo isso é uma questão da gente entender exatamente quais são os caminhos que a gente precisa ir. Né? Tá? Mas a gente precisa ter um norte, não precisa ter um norte? No livro Obras Póstumas, quando ele fala de egoísmo, isso é Kardec falando, não são os Espíritos. Kardec diz assim: não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Portanto, Regina, felicidade e paz são coisas diferentes. Diferença, eu digo, mas a paz seria como a felicidade, não igual a felicidade. Ah, sim, aquelas coisas, sim, entendi. Como tem momentos de felicidade, não que elas sejam a mesma coisa. Entendi. Mas eu não estou feliz, eu não tenho paz. Às vezes não. Às vezes você está feliz de ter comprado um sapato novo e está ansiosa. Você está em paz? Quer não comprar pouco igual. Ela pode estar feliz na paz, né? Não, querendo a pouco. Por isso que tem que Você pode estar feliz, você está em paz, só que com as coisas que realmente são. Como você pode estar infeliz, como a Sueli falou, e também está em paz. Né? Será que convivem em felicidade e paz? Não, mas eu acho que não, gente. Mas quando meu pai, os pais viveram, eu estava em paz, eu estava feliz. Meu médico perguntou, como é que a senhora está? Eu falei, eu estou com a paz do dever cumprido. Ah, sim. Nesse sentido, sim. Ah, mas aí a senhora objetivou a coisa.
Estou em paz porque Padre, cumpri o meu dever. eu falei pro médico, eu fiz tudo que era possível. Ele falou assim, não, você não fez tudo que era possível, você fez o possível e o impossível. Então eu estava em paz, eu tinha feito tudo que era possível. É. Então, ó, não podem os homens ser felizes se não viverem em paz, certo? Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Não haverá paz se não os animar no sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Ama a ti, a Deus, eu posso como a ti. Se você não fizer isso, você não vai ter A paz. paz, ela vai vir quando eu aprender a viver com o outro, respeitando esse outro, vivendo bem com esse outro, mesmo que a gente pense diferente. A convivência, a paz interior, a gente vai conviver, a gente vai conquistar convivendo com as pessoas. Ninguém consegue conquistar paz vivendo enfiado numa caverna. Esqueçam aquele negócio, aquele eremita que fica enfiado numa caverna, que ele é um sábio, é egoísta. Porque não convive com ninguém. João Batista vivia no deserto, segundo a narrativa do Evangelho. Alimentava-se de gafanhotos e mel. Mas ele ficava enfiado na caverna? Não. João Batista convivia com as pessoas e ele anunciava o Evangelho: aquele que virá após mim, eu não estou ao nível de nem mesmo desamarrar as suas alparcas. Mas João Batista anunciava Jesus para as pessoas. Ele convivia com as pessoas. Então, a paz vai ser conquistada quando conviver com os outros. Ai, que beleza. Então, eu vou achar alguém feliz assim, tranquilinho, bonitinho, tal, sossegadinho. Aí eu vou ter paz. É assim? Não. Sabe como é que a gente vai aprender a ter paz? Convivendo com aquele chato todo dia. Com aquele marido sentido todo dia. Com aquele chefe chato. E assim sucessivamente. Por quê? Porque é justamente essas pessoas que vão mexer com a gente. São essas pessoas que vão mexer com a gente. Porque quem pensa como a gente não mexe com a gente. Se eu sei física quântica e eu conviver com alguém que sabe física quântica, o quanto que nós produziremos? Agora, se eu entendo de física quântica e vou conviver com alguém que entende, sei lá, de cozinhar feijão, eu não sei se eu consigo explicar para ele física quântica, mas ele vai me ensinar a cozinhar feijão. Vocês entendem? Ninguém vai conseguir a paz. Hã? Nessa encarnação. Nessa encarnação. A gente está caminhando. Não é à toa que Jesus nos deu a norma evolutiva, está lá. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, por que eu falei que a gente tem que sair das subjetividades? Porque a gente tem que dar nome aos bois.
Se eu quero ter paz, eu preciso aprender a escutar a Márcia quando ela está louca. Sabe quando dá aquele surto na Márcia, de vez em quando em casa, porque eu quero um prato? Então eu tenho que aprender a conviver com ela. Eu tenho que entender também que eu tenho que ser mais cuidadoso com as coisas. Não é? No dia que você conseguir, se num dia você conseguir superar essa situação, você já cresceu um pouquinho, você já conquistou um pedacinho. Entendeu? Pedacinho. Agora não quer passar. Porque a gente espera muito que as coisas venham de fora. Né? Eu terei paz quando fulano... Eu serei feliz quando ciclano... Tá, Lelé? Fica esperando, Lelé. As coisas não são assim. Elas não vêm de fora, elas vêm de dentro. A paz não é a Beth que me dá. A convivência com ela é quem me traz paz. A convivência com alguém difícil é que faz com que essa paz cresça em mim. Entende? Porque é um esforço meu. Então, com o passar do tempo, eu conseguirei estar em qualquer lugar sem estar... Não é bem essa frase que eu queria dizer, mas sem estar sem paz. Então eu poderei enfrentar qualquer coisa, porque eu não dependo de uma paz que vem de fora, ela já está em mim. E eu conquistei isso convivendo. Né? Então por isso que Paulo enfrentava, agora vamos falar dos caras, por isso que Paulo enfrentava como ele enfrentou tudo, por isso que a Joana de Cusa enfrentou tudo porque ele enfrentou. Porque independente de onde eles estiverem, com quem eles estiverem, eles estavam em paz. Eles construíram esta paz interior. Joana de Ângeles diz isso num dos livros dela. A paz íntima. Você constrói paz. Você não ganha paz. Ela não vem para você. Você é quem faz que ela apareça. Ok? Então... Você tá a irmã Beth. Irmã que veio Quebrava o o copo. Os povos da Beth. Então, agora ela diz que ela já não quer mais. Não que ela não tenha vontade, mas ela já é um esforço, é uma conquista. Está a caminho. Um dia não vai então. Opa! Todo mundo vai. Sabe por que todo mundo vai? Porque não tem como a gente assumir grandes responsabilidades sem isso. Né? Quando a gente for subindo na escala espírita, na questão número 100, lembra da questão número 100 do Livro dos Espíritos? Sim. A escala espírita, a gente não vai subir aquela escala. Escala. A gente vai chegar lá em cima naquela escala e assumir grandes responsabilidades se a gente não tiver isso anteriormente. Né? Você imagina, os Espíritos nos dão uma incumbência de conduzir uma nação inteira. Na primeira adversidade eu... Filha. Quer saber de uma coisa? Não quero brincar mais. Escuta, mas te dei essa tarefa. A gente, lembra quando a gente estudou a Caminho da Luz? Quanta gente caiu na história porque não tinha anteriormente a força que poderia ter. Então tudo isso vem de dentro. E aí, repito, a gente precisa começar a buscar essas coisas nos objetivos, nas objetividades. Tirar o Evangelho do pedestal que ele fica lá na casa da gente, ou no pedestal que as religiões colocam, inclusive a nossa, trazer isso para perto da gente. As coisas objetivas. Né? Porque as subjetividades vão ficando. Parece, não é? Não parece que aquela coisa vai ficando cada vez mais distante. Eu quero ser um espírito. Espírito o quê? Espírito amoroso. Tá, aí, quando
Quando? Ah, lá na frente, quando? Vai dizer para o anjo da guarda, viu? Eu quero ser espírito amoroso. Ele vai perguntar, tá? Quando? Ah, lá na frente, não. Quando? A meta. E o que você vai fazer para isso, né? Para você virar o espírito, né? Eu quero ser. Tá certo que Deus deixa a gente ir, né? Mas chega uma hora em que Ele mesmo põe limites. Né? Falei, filho, não dá mais. Não dá para você procrastinar mais ainda esse teu processo aí. Você tem que, né? Então vamos botar uma vidinha mais durinha para você? Vamos. Então vamos lá, que nós precisamos que você mude. Né? Certo? Certo ou não? Certo. Muito bem. Vivendo uma espécie de conturbação nas diversas áreas. O que eu falei? Ixi, vivendo uma época de conturbação nas diversas áreas, tumultua-se com facilidade, mesmo quando pensa encontrar-se no rumo certo. Mas já não é assim mesmo? Ai, está tudo dando certo. Está tudo, né? Mas será que né? Vai dar certo, né? Será que está certo, né? Será? Mesmo quando pensa em encontrar-se no rumo certo. Atavicamente, amante do ego, apega-se aos valores externos e esse comportamento se torna responsável pelos seus contínuos insucessos. Desequipada dos instrumentos interiores que a harmonizariam em relação ao próximo e ao cosmo, exaspera-se com frequência e desanima diante dos primeiros impedimentos que considera intransponíveis. E continua. Adaptada às conquistas exteriores de fácil logro, abandona os propósitos iniciais de encontrar a paz, deixando a postura de não violência para unir-se aos beligerantes, embora disfarçando a agressividade. Vai ficar moteando. Agora vejam coisas interessantes aí. Ela fala assim, né? Não vou na ordem, tá? Vocês vão ter que catar milho aí no meio. Quando ela fala que a gente é desequipada de instrumentos interiores que nos harmonizariam, né? Harmonizariam com quem? Com o próximo, com o cosmo. Não é o cosmo o amigo do seu, tá? Tá faltando alguém aqui? Eu mesmo. O principal que você viu, né? Conte uma coisa pra mim. Tem mais alguma coisa no universo além disso? É matéria, né? Matéria tensa, gente? Não, né? Vocês já conversaram com o micro-ondas de vocês? De vez em quando dá vontade, né? Vai, Steve, cozinha logo isso, meu Deus do céu. Então, ó, esta tríade é o fundamento do universo. Não existe mais nada além disso. Deus, que é o cosmos. Vocês acham que o universo existe assim por ele próprio? Não. Ai, matéria, lá no Big Bang, estava um cabecinho de alfinete, né? Ai, vou explodir. Deu vontade, explodiu. Ficou nervoso, explodiu. Aí o universo se expande, esfria, vai começar a se contrair, aquela coisa da física. Tá. Assim, do nada, deu vontade de o universo aparecer. Não, né? Sempre tem. Então, o cosmos, o próximo e eu, certo? Qual é o caminho mais fácil de se harmonizar? O próximo, né? Diga que não. É ou não é? Por quê? Você consegue se harmonizar com Deus? Se você não quiser com o próximo, o primeiro, Você já viu Deus? Você já viu Deus? Já sentiu Deus? Como Jesus sempre? Não.
O próximo você viu? Opa, você viu? Você já sentiu o próximo? Já senti hoje. Você já sentiu o próximo? Já. Então, é aqui o caminho. Não tem outro. Não tem outro. Isso é prático, isso que você fala. Isso que você falou, que eu falei de Jesus, você falou que era muito longe, né? Então é aqui, né? Mas ele mesmo já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Porque Jesus não está aqui no esquema. Está no esquema? Não, ele é o próximo. Ele é o próximo. Ele é o próximo. Mas Jesus é o meu próximo? É. Só que é o próximo. É o próximo distante, mas é o próximo. Faria ele? Estão dois ou mais, eu estarei. Então, quantas vezes Jesus pediu assim, larguem o que vocês estão fazendo, e venham atrás, ele falou para os apóstolos, larguem o que vocês estão fazendo, tal. Mas no sentido assim de vocês abandonarem a convivência com as pessoas para segui-lo. Alguém já viu Jesus dizer isso? Jesus quis criar seita? Não. Jesus queria que o povo corresse atrás dele? Não. O que ele queria? Estou ensinando vocês. Façam na casa de vocês. Vai lá na sua sogra, Pedro. Vai lá. Joana de Cusa, vai lá e conversa. Ela não mandou? Voltar? Vai lá. Teu marido não sem vergonha, vai lá e anda seu marido do jeito. E assim sucessivamente. Então, o próximo é que é o foco do nosso processo evolutivo. Não tem outro jeito, tá? Então, aquele chefe é o próximo. Aquele marido é o próximo. Aquele cunhado é o próximo. Aquele não sei quem é o próximo. Aquele jato da não sei o que é o próximo. É no próximo que a gente vai despertando em nós os instrumentos interiores para nos segurar. Né? E é por isso que Deus junta pessoas diferentes. Né? Para a gente desenvolver em nós algumas coisas. Paciência, calma, tolerância, que mais? Então, eu aprendo tolerância lendo livro? Não, fazendo curso de especialização em tolerância. Não, né? No livro não. Mas em alguns lugares faz, não faz? E a tolerância vem de onde? Daqui. Quando a gente é provocado. A gente não vai no médico, falei isso sábado, a gente não vai no médico enquanto a gente não fica doente. Né? Estou com umas pedras na vesícula. Não estou, graças a Deus. Estou com umas pedras na vesícula. Ah, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Tá, me cuidando, mas as pedras estão lá. Você tem que ir no médico, você tem que ir no médico. Aí um dia o que acontece? Cólica de vesícula. Vai para lá no hospital. Ah, agora eu vou. Agora você vai. Mas por que agora eu vou? Porque eu fui provocado. Né? Então, agradeçam aos provocadores que vocês têm. Agradeçam aos provocadores, porque são eles que estão fazendo aparecer em nós as virtudes e os valores que a gente tanto precisa. Né? Okay? Mas vejam só. O que é mais fácil? A porta larga ou a porta estreita? Mais fácil. Larga é mais fácil. Larga é mais fácil, né? Mas é que Vamos supor alguns adjetivos aí na lousa? Adjetivos não, alguns verbos? Vamos pôr. Apega-se. Tá aí? Vamos trocar, vamos pôr o substantivo. Apego. Não vai? Apega-se.
Depois, mais para baixo um pouquinho, tem exaspera-se. Não tem? Exaspero. Desanima-se. Desânimo. O que mais? Abandono. O que mais? Só? Não. Né? O que é mais fácil? Vir para cá? Ou por contrário, ou para lá? A gente tá nessa luta aí, Cristian. Qual que é a porta larga? É aqui ou é lá? fácil ficar aqui. Aqui. Porta estreita é onde? Lá. Né? Então você vê assim, o que ela diz lá no começo? Que o grande problema nosso é a aquisição da paz. A gente quer a paz, mas a gente usa os instrumentos errados. E quando a gente procura, a gente usa de ferramentas erradas, que são apegar-se às coisas, aos outros ou às situações e tudo mais. Perder a paciência a gente não tem muitas vezes. Exasperar-se pelas coisas, desanimar e abandonar. Você não tem persistência. Né? A paz não vai aparecer aqui. Vamos encerrar aqui, gente. A paz não vai aparecer aqui. Tá? Então, anota aí as palavrinhas. Anota aí as palavrinhas. Já tem aí, né? E começa assim a fazer listinha de combate, do bom combate. E faz uma autoanálise se essas coisas não fazem parte do dia a dia. Não na subjetividade, na objetividade. Será que eu sou apegado a alguma coisa? Ou alguém? Será que quando acontece uma coisa eu fico meio exasperado? Ou quando me propõe alguma coisa, ou eu me proponho alguma coisa, daqui a pouco eu já no trabalho, né? Ou quando aí eu vou, vou fazer, vamos, faço, não dá certo. Fez uma coisa? Começou outra coisa. Né? Casei hoje. Ih, não deu certo. Amanhã? Tchau. Né? Uma semana depois, não deu certo. Enquanto está no lado, tá? Feito? Muito bem. Ficamos por aqui.